Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu segundo episódio do podcast do Burnout ao Despertar. Antes de tudo, eu acho importante alinhar com você, que se você não ouviu o primeiro episódio, a ideia desse podcast é eu contar a minha história, né? O que aconteceu comigo em todo esse processo, desde o burnout que eu tive, até a minha revisão de rota, a minha demissão do mundo corporativo. Eu não pretendo contar essa história de forma linear, tá? Primeiro porque a minha memória nem é tão boa assim para eu conseguir contar início, meio e fim exatamente como aconteceu. Outro porque a minha ideia é que a gente crie um podcast que seja muito vivo e que eu consiga ouvir o feedback de vocês e com isso ir trazendo aos poucos de acordo com o que você tem de dúvida, né? Com o que eu vou recebendo aí de fora também. Eu acho importante isso, até porque, como eu comentei, ele também é a minha cura. Então, eu não gostaria de ter um roteiro já pré-determinado e escrito em pedra. E, dito isso, já até começando o segundo episódio, ele já parte de dois feedbacks que eu recebi aí de duas amigas muito queridas que me comentaram que depois que ouviram o primeiro episódio, ficaram curiosas com relação a quando foi o clique, né? Quando foi que eu tive esse impulso de decidir pedir demissão, né? Não é uma decisão fácil, não é algo que a gente faz do dia para a noite. Então, hoje eu vou focar neste clique. Queria também comentar que assim, na minha trajetória, eu tive o burnout, eu comecei a ter os sintomas bem mais fortes em 2021, e de lá até julho do ano passado, 2023, eu tive, na verdade, 3 cliques. Eu tive o primeiro clique, que foi o de pedir ajuda, quando eu vi que eu estava realmente muito mal e que eu precisava de um suporte profissional, né? Então, fui atrás de terapia, não só terapia convencional, mas eu também me joguei bastante em terapias vibracionais e também numa busca muito forte para um despertar espiritual. Eu tive um segundo clique, que foi em 2022, onde eu decidi fazer uma pausa do trabalho. Eu tirei 3 meses de licença e eu refinei um pouco, eu revisei a minha rota no mundo corporativo. Até então eu achava que eu ainda queria aquilo para minha vida, então eu tive esse clique de pedir uma rotação e de revisar o meu destino ali dentro do mundo corporativo. E o terceiro clique, que foi de fato eu ter a certeza que eu não me reconhecia mais no mundo corporativo e que, na verdade, eu precisava, sim, revisar a rota, e foi aí que eu pedi demissão. Então, o meu foco neste episódio vai ser contar aí como foi esse terceiro clique. Eu não sei se você já ouviu falar das 7 leis herméticas. Se não, eu recomendo muito buscar compreender mais sobre o Kybalion, né, que é uma obra aí que fala dessa sabedoria egípcia milenar. Tem várias palestras da professora Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa brilhante. Tem várias palestras dela aí no YouTube que explica essas leis herméticas. Mas elas basicamente elas explicam como o universo é regido. São 7 leis que explicam como tudo é regido. E um desses princípios é o princípio do ritmo. O princípio do ritmo, ele fala que tudo na vida tem um fluxo e o refluxo. Como o mar, por exemplo, né? A gente tem as marés, que vai e vem. A gente tem a nossa respiração, né? A gente inspira e expira. E a gente tem também, isso vale para praticamente tudo na nossa vida, né? Eu estou dizendo isso porque recentemente, logo depois que eu lancei o primeiro episódio, eu tive um pico de adrenalina muito grande, né? Porque
é uma experiência completamente inusitada para mim viver isso, fazer isso, né? Então eu tive um pico muito forte, assim, de felicidade mesmo, de adrenalina, eu me senti viva, eu me senti potente, foi muito especial. E seguindo o princípio do ritmo, eu também tive a minha queda proporcional ao meu pico de felicidade 2 dias depois. Eu entrei aí na sexta-feira, logo depois que eu lancei o podcast na quarta, e na sexta-feira eu me vi ali com alguns pensamentos sabotadores. Não é uma novidade para mim, isso existe, acho que não comigo, com todo mundo. Quem nunca teve uma ressaca moral, né, depois de tomar uns bons drinks? Então, isso aconteceu comigo, né? De eu entrar naquela onda de pensamentos sabotadores, falando: meu Deus, será que eu sou uma fraude? Nossa, as pessoas estão com uma expectativa muito grande sobre mim. Só que enquanto eu já estava nesse processo de baixa, de catarse e tudo mais, eu me dei conta do porquê eu estava vivendo aquilo, enquanto eu já estava em meio ao caos. E eu sabia que um dos aprendizados que eu precisava ter com isso é aprender a neutralizar, né? E dentro desse princípio do ritmo, ele fala que tem o princípio da neutralização, que é quando você aprende a se manter em um ponto que é mais central, que é mais neutro mesmo, né? Nem tanto acima, nem tanto abaixo. E a gente só faz isso depois que a gente aprende, que a gente tem a vivência, a experiência, e a gente coloca a vontade do nosso ser acima destes altos e baixos. É quando a gente aprende, a gente transcende em uma situação. E assim eu fiz. E por que eu tô contando isso, né? Eu tô contando isso porque o conhecimento e o autoconhecimento, que é algo que eu venho buscando muito nos últimos 2 anos, principalmente, ele não impede a gente de cair. Ele não nos blinda do sofrimento, né? Mas ele é uma ferramenta muito potente para a gente conseguir se manter sã e consciente em meio ao caos. E eu acho isso incrível, eu acho isso uma das coisas mais lindas que existem. Enfim, por que eu estou contando isso, né? Além de dividir com você como eu me senti, como eu estou me sentindo, agora eu já estou bem melhor, já fiz o meu exercício de aterramento, que eu gosto bastante, fiz as minhas liberações, já compreendi e entendo que eu aprendi com essa situação e creio que ela não vai se repetir nessa proporção para este assunto. Mas isso explica também como eu estava próximo do momento em que eu tive o meu clique de pedir a demissão, né? Então, eu ainda não tinha estudado Kybalion naquela época, mas eu já estava há 2 anos tendo um acompanhamento psicológico, vibracional, como eu comentei, e também espiritual. E eu estava muito dedicada na minha cura. E aí, nessa dedicação, né, uma coisa que eu fazia muito, e eu ainda faço isso bastante, é ficar tentando entender o porquê eu sinto algumas coisas, ser a minha observadora, sabe? É como se eu tentasse ver de fora, de uma forma melhor, as coisas que eu sentia. E eu tenho uma tendência muito grande de ficar projetando cenários, naquela expectativa, né, do e se? E se eu pedir demissão? O que vão falar? Eu acho que todo mundo tem essa. Tem algumas pessoas que são. Não sei se todo mundo, mas eu pelo menos, né? Eu tenho algumas pessoas que funcionam como uma régua moral para mim, assim.
Eu tenho algumas pessoinhas específicas na minha vida, não somente meus pais, que é meio que o óbvio para todo mundo, né? O meu noivo, mas tem outras pessoinhas que eu tenho para mim como régua moral, que são pessoas que eu admiro, que são pessoas que eu tenho uma expectativa de ser aceita. Eu acho que todo mundo, no fundo, busca isso, né? Ser aceito, pertencer, ser amado. Acho que a nossa vida inteira a gente busca isso. E eu nem acho que a gente consegue se libertar tão facilmente, ou até que se vai conseguir se libertar tão facilmente disso, né, ao longo da vida. Mas eu tenho essas pessoas. É engraçado, assim, um exemplo, tá? Por coisas muito básicas. Eu posto alguma coisa no meu feed, lá no meu Instagram, no Story. Feed não, Story. Que feed eu quase nunca posto, mas eu posto alguma coisa no meu Story. Não sei, uma frase, qualquer coisa, alguma coisa. Eu não sei se você também tem isso, mas eu posto e aí eu já penso. Eu quero que essas pessoas que são minha régua moral, uma pessoa específica, algumas pessoas específicas, vejam e eu espero o feedback dessas pessoas, entendeu? Com relação a algo específico que eu poste que seja importante para mim, né? Em alguma proporção, assim. Então pode, assim, vir 500 pessoas e curtir e falar, mas poxa, essa pessoa não falou? Eu tenho uma das pessoas, vou abrir aqui a Marina, minha amiga, eu acho ela brilhante, eu sou apaixonada por ela. E em várias coisas, assim, ela me inspira muito, então eu também tenho isso, assim, com a Marina, ela é uma dessas pessoas para mim, do tipo, gente, não adianta todo mundo falar, a Marina não falou nada, e agora? Então isso passa muito na minha cabeça, eu acredito que não esteja sozinha, né? Eu espero pelo menos alguém que escute esse podcast falar, ah, Amanda, eu também faço isso. Obrigada, não me sinto muito louca. Então, nessa coisa, né, de eu ficar, de eu ter essas pessoas que são essa régua para mim, de eu ter essa expectativa, de novo, o medo do julgamento, tudo misturado, né? Gente, eu me perguntava muito assim se eu tava louca, porque eu realmente comecei a pensar aí, acho que foram mais ou menos uns 6 meses que eu tava falando em terapia dessa possibilidade de pedir demissão, porque eu não via outra alternativa, assim, eu não via uma saída, eu já não me reconhecia muito nesse ambiente corporativo. Cada dia que passava, eu nas reuniões, eu ouvindo as pessoas falando, eu percebendo como é esse mundo, que eu já sabia, eu estava inserida nele, eu também fazia parte daquele jogo, né? Que eu hoje, eu não é algo que eu me identifico mais, né? E não que as pessoas que se identificam sejam piores ou melhores, não é isso, né? Mas para mim, quando eu via as pessoas falando, eu via como funcionava aquele jogo, aquilo começou a me incomodar profundamente, assim, muito mesmo. Então, de eu entrar em reuniões, eu ver a diferença do tratamento das pessoas, dependendo de quem estava na reunião, né? E no fim, acho que o jogo da vida, as pessoas se colocam em primeiro lugar, e eu acho que isso é natural, tá? Eu também fazia isso, eu não tô falando, nossa, no mundo corporativo todo mundo é assim, eu era uma santa. Óbvio que não, eu fui muito bem sucedida no mundo corporativo, eu cheguei até um cargo de liderança a maior empresa de tecnologia da América Latina, isso foi incrível, e eu não fiz isso sendo a diferentona. Eu fiz isso entrando no jogo. Eu sabia o que se pedia ali nas entrelinhas, né? Para chegar neste cargo almejado. E eu não estou dizendo que é um jogo sujo puramente, não, mas ele tem uma regra ali que todo mundo sabe, meio que as regras básicas para você ascender, né? Tem uma dedicação, tem um perfil. Eu contratava pessoas, a gente sabe o que a gente busca, né? Tem esse perfil. E eu
via que eu estava sendo aquele perfil por a minha vida inteira. Eu almejava, eu tinha o sonho, gente, de ser uma CEO, entendeu? Isso até os meus 30 anos, isso era algo super factível para mim. E louvável também, né? Vamos sonhar, gente, vamos sonhar alto, né? Eu tinha muito isso, eu era muito obstinada, né? Sou ainda muito obstinada, mas hoje com outras coisas. Então, para mim, quando eu comecei a questionar se eu poderia pedir demissão, duas coisas passavam na minha cabeça. Uma, eu tô louca. Meu Deus, será que eu tô louca mesmo? E outra, as pessoas vão me taxar de louca, né? E aí tem mais uma, assim, na verdade, que tá bom, mas e se eu pedir demissão? O que é que eu vou fazer? Eu nunca me preparei para isso. Não estava nos meus planos não querer essa vida mais. Não estava nos meus planos não sonhar em ser uma CEO mais. Isso não é algo que eu tinha me preparado para passar por isso, né? Então era como se fosse realmente uma loucura, do tipo, eu abri mão de mim, quase. Tudo que eu entendia sobre mim no mundo corporativo, ainda mais quando eu cheguei no burnout, né? Eu tinha uma vida muito intensa, meu trabalho era minha prioridade. Eu não me orgulho disso, mas foi minha prioridade por muito tempo. Então, eu falar que eu estava abdicando disso, do mundo corporativo, não era de uma empresa. O mundo corporativo era do tipo, eu estou me desligando de mim mesma, eu estou apagando uma parte de mim, eu estou encerrando uma parte de mim. Então, isso para mim parecia muito louco, entendeu? Eu me questionei de verdade, mesmo tendo um acompanhamento por anos, como eu comentei. Mesmo assim, eu me questionei muito se eu estava. Se isso era só porque eu estava exausta, só, né? Entre aspas, porque eu estava exausta, era uma exaustão que estava dentro de mim e por isso eu estava sendo quase impedida de pensar numa outra saída, porque é uma loucura essa saída, mas talvez não é porque eu não queira isso para mim mais, talvez é simplesmente porque eu tô muito cansada ainda, de novo, mesmo depois de ter feito a pausa, mesmo depois de ter revisado vários dos meus hábitos assim ao longo do dia, mesmo depois de eu já estar num ambiente de trabalho que para mim já estava muito mais interessante assim, mais gostoso no sentido de eu tinha uma liderança que me inspirava muito, eu estava num ambiente que me fazia bem, eu estava bem, gente, entre aspas, né? Eu estava em burnout, mas assim, eu não estava num ambiente tóxico, digamos assim, né? Que como eu já estive antes, eu não estava com uma cobrança de horas de trabalho muito grande, então não tinha aquela sensação de estar sobrecarregada. Mas eu simplesmente caí muito a minha produção e quase, praticamente todos os dias que eu levantava para trabalhar, para mim era uma tortura. Era doía, doía, assim. E, e a minha terapeuta fala assim, né, que chega um estágio assim do burnout, né, que é como se você teve um trauma, né, não como se você teve um trauma, como se você tomou um tiro naquela rua. Você não quer voltar naquela rua mais. Então, meu subconsciente entendeu que o meu trabalho, o que eu estava fazendo ali, era um tiro, quase, sabe? Era algo muito traumático para mim. Então, eu sentar para trabalhar era algo que me fazia mal, apesar de eu estar com um contexto muito bom. Eu tinha uma expectativa, eu tinha uma perspectiva, na verdade, muito boa de uma promoção no curtíssimo prazo, né? Para ser, nossa, uma senior manager. Existia essa conversa, essa discussão como algo bem possível, né? Então, era muito louco para mim reconhecer que, diante de tudo isso, mesmo sabendo que eu estava no caminho,
ganhando uma grana bem legal, eu falar, gente, e agora? Eu não tenho o que falar do meu trabalho, entendeu? Eu não tinha o que falar. A única coisa que eu tinha para falar é, eu estava mal com aquilo, eu não me reconhecia mais naquele ambiente. Então, nessa minha conversa, nesse meu diálogo interno, né, constante de identificar por que eu estava sentindo tudo isso, né, e de projetar os cenários, eu, eu me via realmente muito dedicada a me curar, né? E eu acredito de verdade, assim, que quando a gente se abre para a vida, a gente fala: olha, eu estou aqui, eu estou buscando me entender, eu estou buscando uma evolução, eu estou buscando expandir a minha consciência. A vida, Deus, o universo, o que você prefira chamar, ela se encarrega de dar alguns sinais. Ela dá alguns sinais, às vezes sutis, às vezes muito escancarados, mas ela dá os sinais. Então, basta a gente estar aberto e atento para escutar. Então, vou contar exatamente o dia. Eu tive o dia de um clique, ele veio muito forte, assim, numa terça-feira de manhã. Essa terça-feira, ela foi depois de um sábado, vocês vão entender porque eu tô falando do sábado, que eu fui num musical do Ney Matogrosso. Foi a convite de uma pessoa que estava namorando, começou a namorar um amigo do meu noivo. Eu conheci ela no final de semana anterior, primeira vez. Ela me falou: Nossa, eu vou nesse musical, não tem ninguém para ir, vamos comigo? Eu falei: Ah, vamos. Como eu já falei, gente, eu sou bem expansiva, eu viro melhor amiga das pessoas em um dia e eu vou com essas pessoas no musical uma semana depois. Essa sou eu, então assim eu fiz. E aí, corta agora para a parte da terça-feira, eu vou voltar no musical. Vocês vão entender, prometo, vai fazer sentido. Pelo menos na minha cabeça fez. E na terça-feira acordei de manhã, bonitinha, tomei meu cafezinho, levei a Margot, minha cachorrinha, para passear, peguei aquele sol matinal, né? Que eu já tava ali nessa dinâmica de rever a minha rotina, né? Para ter os meus momentos ali para garantir ou para me ajudar a me manter sã. Cheguei em casa, fui tomar um banho. O banho, para mim, eu acredito que para muitas pessoas, ele me conecta demais comigo mesma. Eu acho que a água, ela é um elemento muito poderoso, assim. Tanto para uma limpeza, né? Não só física, mas espiritual, que eu acredito muito nisso, e aí vai da crença de cada um, mas a minha crença é essa. E ela me inspira, ela me conecta muito. As maiores catarses que eu já tive na minha vida e muitas decisões importantes da minha vida eu tive durante o banho. Muito louco, né? Mas é verdade. E aí eu fui tomar um banho e eu estava, ao longo deste banho, imaginando como seria a minha conversa com o meu chefe caso eu decidisse pedir demissão. E como eu falei, eu fazia muito isso, faço muito isso, de projetar as coisas, de imaginar. E se eu falar com o meu chefe? E um líder que na época ainda gosto muito, tenho uma admiração gigante, então ele era uma dessas pessoas que fazia parte dessa régua moral para mim, né? Então eu estava imaginando como é que vai ser, o que eu falaria se eu pedir demissão, né? Se isso acontecer. E eu só sei que no meio desse diálogo interno, dessa simulação de pedido de demissão, eu soltei a seguinte frase: eu estou infeliz. E eu ter falado, gente, pode parecer loucura, pode parecer, não é possível que foi isso. Gente, foi exatamente isso que aconteceu. O fato de eu ter falado para mim mesma que eu estava infeliz,
eu acho que essa foi a primeira vez que eu realmente reconheci isso, que eu falei isso internamente para dentro de mim, a palavra infeliz. Neste momento, nesse exato momento que eu falei, eu estou infeliz, aí tudo para mim acabou. Entrei numa catarse muito forte. Tive que cancelar minha agenda esse dia. Fiquei chorando, 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 chorando. E me veio na cabeça a frase da música do Ney Matogrosso. Louco é quem me diz que não é feliz. E assim foi a minha síntese. Foi isso, assim que a minha mente elaborou tudo, que o meu ser entendeu tudo. Ali eu entendi tudo. Ali, para mim, quando eu falei para mim mesma, eu estou infeliz, não tinha nada que vencesse isso. Nada. E a frase ainda me inspirou muito, louca. Vão me achar louca? Não me interessa quem vai falar que eu sou louca. Louco é quem me diz que não é feliz. Esse é louco. E ali para mim tudo fechou. Eu juro, foi exatamente isso. Eu fiquei horas chorando, naquela sensação, aquela coisa de... Foi uma limpeza muito forte assim mesmo que eu tive. E uma certeza muito grande de que eu não sabia do que eu ia fazer na minha vida dali em diante, mas eu tinha certeza de que eu precisava pedir demissão. Não tinha mais nenhum argumento que poderia me fazer querer continuar, porque eu estava infeliz. Nada vence isso, nada é mais importante que isso, né? E coincidência? Não, né? Eu tive uma sessão de terapia esse dia, eu tinha já agendado às 5 da tarde com a minha terapeuta maravilhosa, Rose, e ela já me conhece muito, já estava comigo já há bastante tempo. Eu abri a câmera, ela olhou para mim e ela já me reconheceu e falou: "Você não aguenta mais, né?" Aí eu falei: "Não." E aí nessa sessão de terapia eu consegui integrar tudo o que tinha acontecido, e aí desde então para mim já estava 100% claro o que eu tinha que fazer. Já estava claro o que eu não queria, já estava claro para mim que eu estava assim infeliz, que eu realmente não me reconhecia mais no mundo corporativo e que eu devia partir para uma transição de carreira, que eu deveria parar. Eu só conseguiria fazer essa transição se eu saísse, né? Se eu parasse. E assim foi. A música é uma coisa que me conecta muito, me preenche, assim. E, inclusive, eu até tenho uma playlist das músicas que foram muito marcantes para mim em todo esse processo aí. Tá aí em algum lugar. Acho que se você for lá no Curto Esse Estilo, você vai encontrar essa playlist. É pequenininha, mas tem músicas muito profundas. E eu queria fechar esse episódio narrando o trecho de uma música bem pequenininho, que foi a música que me inspirou nesse título. A música chama Triste, Louca ou Má. E esse trecho, eu acho que ele narra bem o que eu senti nesse momento, né? Que eu decidi que eu ia pedir demissão. E diz assim: prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. E é isso. Espero que de alguma forma você tenha se inspirado. Foi muito bom para mim gravar esse episódio. Estou muito feliz, muito grata. Obrigada se você chegou até aqui e até o próximo. Tchau, tchau!